aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido em duas partes, mas como sempre, com muita coisa pra gente falar. Ontem, o PT e o regime colocaram a sua máquina de destruição mais uma vez pra rodar, mais uma vez contra Bolsonaro, mais absurdos que a gente se questiona. Até onde essa turma tá disposta a ir na sua criatividade jurídica? Temos que falar sobre algumas coisinhas. Aí também tem os aliados, né, o Valdemar aparecendo para tentar esclarecer coisas que eu não sei nem por que ele precisava esclarecer, se ele não tivesse criado o problema. A Globo ajudando também a turma do Valdemar, editando uma matéria que até a gente comentou no vídeo ontem, para a manchete ficar ainda mais desfavorável contra o Eduardo, né, e também o Flávio Bolsonaro. Aí tem algumas coisas pra gente comentar sobre 2026, algumas pessoas que consideram entrevistas, dentre elas o Zema. Mostrar a resposta dele pra vocês aí podem julgar. Enfim, tem mais alguma coisa também que eu não tô lembrando na primeira parte. Talvez as partes mais interessantes do dia de ontem passou batido no debate público. Eu não vi ninguém comentando sobre isso e eu acho que eu só parei pra ler porque eu acabo lendo muita besteira ao longo do dia. O editor executivo da Globo publicou um texto. E ele tá falando sobre eleições. A opinião do editor executivo da Globo. O cara que manda e desmanda o jornalismo, né, do jornal impresso do Globo. E aí tá na primeira parte. Aí na segunda, vamos falar do seu Trump e vamos falar da crise do regime, né? A Sexta República aí que teima em não acabar. E até encontrei umas postas antigas do Olavo que dá até pra usar pra responder o Gilmar Mendes e o Barroso. Mas enfim, vamos, que é pra tempo de comentar sobre tudo. Aí veja só. Obviamente é uma peça de propaganda, né? O Sakamoto. Nem ele acredita no que ele tá escrevendo, mas ainda assim ele escreveu. Por quê? Porque é propaganda. Polícia Federal teme que Bolsonaro fuja no porta-malas de um veículo ou fantasiado. Por isso recomenda agentes 24 horas dentro da casa de dois presidentes. Bolsonaro vai se fantasiar de quê? É sério, vai se fantasiar de quê? Não, sério, vai botar o quê? Uma roupa de Batman e sair na calada da noite? Vai se fantasiar da Xuxa? Isso é a imprensa brasileira. Aí depois o pessoal vai falar, não, olha só, a imprensa é parcial, a imprensa tá... Não, você tá exagerando, né? O jornalismo profissional, né, que merece super respeito. Aí quando você sai da opinião de uma pessoa como Sakamoto e consulta juristas, e normalmente os juristas que a imprensa se aconselha, sempre tem uma tendência mais à esquerda, mas ainda assim, juristas criticam o pedido da Polícia Federal de Lula, né, de colocar a PF dentro da casa de Bolsonaro. Eu não vou dar play aqui nesse vídeo, porque é só explicando, né, falando que é um negócio assim, totalmente descabido, irreal, sabe? Que você fala assim, cara, você vê que é chamado, ó, especialistas vêm dando a privacidade e solução exótica. É uma solução exótica, ou seja, não tá nem no papel, não sabe nem de onde tiraram esta ideia. Não sabe nem de onde tiraram essa ideia. Fala assim, cara, os termos são bons, né? Toda vez que alguma medida que não tá no papel, eles inventam algum nome pra não falar que... Ah, não, isso aqui é um... Enfim, né? Eu não sou jurista, é melhor ficar quieto. Acho que vocês já conseguem imaginar. E aí não para. Depois da decisão de querer colocar basicamente um policial pra dormir com o Bolsonaro, agora a AGU de Lula quer cobrar da família Bolsonaro custo de escritório contratado nos Estados Unidos. Aí tu se pergunta por quê? Porque em tese aí o Brasil tá tendo prejuízo por tarifaço, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Aí eu fico pensando, quando as ONGs, quase todas, principalmente as que operam em questões ligadas ao meio ambiente, quando elas vão lá na Europa militar, como foi, por exemplo, a turma da PIB, de onde veio a Guajajara, para que a lei lá europeia, né, do diligence, que força aí que alguns setores comprovem que o produto deles vem de áreas que não são desmatadas, toda aquela ladainha lá, você tem que provar que você é inocente, né? Você é culpado até que você prove que você é inocente, você não é mais inocente. E aí quando faz isso, que acaba por encarecer, né, todo um processo, e às vezes até tirando algumas pessoas, trazendo prejuízos econômicos para o Brasil. Nas situações também, a gente vai poder cobrar das ONGs, vai poder cobrar a turma do governo Lula. Quando o governo Lula toma uma decisão ou faz qualquer movimentação que no final do dia também traz prejuízo econômico do país, a gente vai poder processar o Lula, vai poder processar a Janja, vai poder processar o PT.
É o nível que as coisas estão chegando. Uma coisa é você tentar um vínculo causal, sei lá, na questão de depredação de patrimônio público. O cara vai lá, destruiu, é beleza, você sabe que você tá cobrando. Ou então, quando você fala do quê? Sei lá, patrimônio público, roubo. O cara roubou lá 2 bilhões. Você fala, tem que devolver 2 bilhões, tu roubou do erário. Mas assim, não, o tarifaço, mas como assim? É culpa só de Bolsonaro, estritamente da família Bolsonaro? De quanto é o prejuízo? Realmente dá pra calcular, não dá pra calcular? Cara, entra em tantas coisas que você fala assim, no final do dia, é só uma máquina de perseguição. É só uma máquina de perseguição. No mínimo, como diz os juristas, uma solução exótica. E ainda acho que não vai servir de nada, né? Esse escritório aí contratado pela equipe do Lula. Mas vamos ver. Para por aí? Não, não. O dia de ontem rendeu. Calma que não tem mais. Não é só essa aqui, não. O PT aciona a PGR e acusa Trump de influenciar o partido de Bolsonaro. Aí tu vai ler essa peça e eu acho que vocês até vão identificar algumas movimentações como hipócritas. Principalmente quando você lembra da relação do PT com o Foro de São Paulo e o que já foi denunciado no passado. Mas tá ali, ó. O PT protocolou uma representação da PGR pedindo investigação sobre uma suposta interferência do presidente dos Estados Unidos, o Trump, no PL. Pronto. Aí você vai lendo, né? Você fica, tá, e isso daí é baseado no quê? Bom, o documento foi apresentado dia 25 de agosto pelo conselheiro de ética do PT em Sapucaia do Sul, Leonardo Carvalho Bastos. Na manifestação, o dirigente solicita uma investigação criminal, administrativa e principalmente eleitoral a respeito de interferência direta em partido político no Brasil, no Partido Liberal atribuída a Trump. Segundo o texto, o objetivo seria tomar para si o controle do PL com apoio de Bolsonaro e outros. Pronto. Trump agora vai ocupar o lugar do Duda Lima, que é o dono do Valdemar. Aí tu continua. A denúncia se baseia no quê? Aí você tem que se perguntar, né? Qual é a base dessa denúncia? Relatos de Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-mulher do Valdemar. Ela afirmou em encontros com representantes do PT em 18 de maio de 2024 que Trump tentou oferecer ajuda financeira em um processo judicial nos Estados Unidos em troca de apoio para retirar Valdemar da presidência do PL. Se Trump ganhar a eleição no dia seguinte, Valdemar está fora do PL, disse Maria Cristina, segundo a peça. Disse ela, ou seja, é no disse-me-disse. Uma ação com base no disse-me-disse da ex-mulher do Valdemar, partindo de uma afirmação que se Trump ganhar no dia seguinte, Valdemar tá fora. Trump ganhou, Valdemar tá fora? Valdemar tá fora do comando do PL? Então, assim, a própria afirmação já é mentirosa. Isso serve de... Não importa. Não importa. Esse é o PT. É uma máquina de perseguir. Aí continua. O documento também aponta que Elon Musk teria reforçado a pressão enviando mensagens e links à testemunha com críticas à esquerda brasileira. Segundo a denúncia, houve ainda atuação de um emissário ligado à Partido Republicano de Nova York. Pronto. Eu quero ver essas mensagens. Cadê essas mensagens do Elon Musk? E botou ali, a testemunha que a mulher do Valdemar, o Elon Musk mandou mensagens para ex-mulher do Valdemar. Rapaz, esse roteiro aqui é a cara do PT. Na manifestação, o PT pede abertura de ação de impugnação de mandato contra Eduardo, Flávio, Carlos Bolsonaro e o apensamento da apuração inquérito 4921, que trata da suposta tentativa de golpe de Estado, e também solicita a cassação do registro do PL e consequente extinção do partido político. A peça destaca que a tentativa de dominar um partido político como o PL violaria a Constituição e a lei dos partidos, que proíbem a subordinação a governos estrangeiros e uso de recursos externos. Isso daqui é ou não é a denúncia que sempre foi feita sobre o PT de servir ao Foro de São Paulo e por isso o PT deveria ser extinto? Aí tem que falar, olha lá, ó, não fez o que o Olavo mandou, porque o Olavo falou que tinha que combater os inimigos, caçar o registro do PT. Tá, mas quem que faz isso não é o judiciário? O PT tá acionando o judiciário. Tá na mão do judiciário. Tu acha que se fizesse... Isso já foi feito com o PT, né? Mais de uma vez. Ainda que tu apresente documentos concretos, tu acha que tem uma chance de avançar?
Mas quando é contra a direita, basta o relato da ex-mulher de Valdemar para petistas, que já é o suficiente para os petistas entrarem com a petição, a peça, cobrar PGR, já está aí na imprensa empurrando. Esse é o Estado Democrático de Direito. E se você não acha que isso daqui é normal, você é golpista. Se você não acha que isso aqui é antidemocrático, isso aqui é democrático, isso aqui tá certo, você é antidemocrático. Aí, enquanto os petistas se movem desta forma, TCU arquiva pedido de investigação sobre gastos de desfile com Janja em Paris. Né? E a Sarita bem lembra, com a Michele Bolsonaro contam até as moedinhas, se ela roubou da fonte lá do Palácio do Planalto, foi na Alvorada. O tratamento, né, no Brasil é sensacional. Isso parece normal? O PGR, Paulo Gonet, faz elogios ao sempre zeloso diretor-geral da PF e ao digno líder do PT na Câmara. Quem? O Lindenberg. O que está entrando com diversas ações para perseguir o Eduardo, para perseguir o Jair. O Lindenberg acabou de entrar com um pedido para prender o Jair, para botar a PF dentro da casa do Jair. O digno líder do PT. Aí você se pergunta, e o que é que Lula faz diante de uma coisa dessa, né? Para tentar dar uma acalmada nos ânimos. O que é que o Lula faz? Lula antecipa a recondução de Gonet na PGR como resposta a Trump. Ainda tem mais 4 meses, né? Só encerra no final agora de 2025. Mas Lula já anunciou a recondução, que obviamente vai passar lá no Senado. Um exímio procurador. Lula decidiu antecipar a recondução de Gonet para a chefia da PGR como uma resposta à decisão do governo Trump de revogar o visto do procurador. Lula, segundo o ministro do Palácio do Planalto, ouvidos pela coluna, foi informado oficialmente nesta terça, né, dia 26, que o visto de Gonet havia sido cancelado, assim como o do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Então tá aí, os vistos realmente foram cancelados. Como Paulo Figueiredo falou, né, do Lewandowski, tá aí agora. Realmente foi cancelado. Mas vamos lá. Olha para esses números aqui. Eis o mapa do aparelhamento do judiciário. Né? No Supremo, de 11 juízes, 8 indicados por Lula e Dilma. Essa informação não está certa. Tá certo. Porque um é o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo FHC. Então tá certo. STJ, de 34, 28 indicados por Lula e Dilma. Desembargadores, 141. 92 indicados por Lula e Dilma. TRF4, 27. 22 indicados por Lula e Dilma. Com essas informações em mente, vejam isso daqui. Passou batido aí aos olhos da rede social, né? Isso aqui foi publicado na madrugada de ontem, né? 00:06, então teve o dia todo ontem, acho que não vi ninguém comentando sobre isso. Podia ser só uma matéria qualquer de opinião, só que é a opinião do editor executivo do Globo, jornal de maior circulação no país. O risco para o Supremo não está no Senado, mas no Planalto. Aí você fica assim, tá risco de quê? O perfil dos escolhidos nos próximos anos poderá dominar o Supremo por décadas. Aí você começa a ler para entender o que é que o manda-chuva do Globo está falando. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Em junho de 22, a Suprema Corte Americana, numa virada histórica, reverteu a decisão do Roe vs. Wade, que garantiu o direito ao meu corpo e minhas regras nos Estados Unidos. Um ano depois, novamente por 6-3, definiu que as universidades americanas não poderiam mais usar a raça dos alunos para selecioná-los. A guinada conservadora da justiça americana não se deu depois de uma ofensiva parlamentar que tenha levado ao impeachment de seus juízes ou aumentado o número de cadeiras, como prega a receita contemporânea de desconstrução das democracias. Foi obra da fortuna e do método do Partido Republicano. Além de usar sua maioria parlamentar para bloquear a indicação do Barack Obama, e esse aqui é um ponto que ter maioria no Senado ajuda muito. Se você tem maioria no Senado, você pode barrar quem você quiser. Você pode barrar quem você quiser. Mas tem maioria de verdade, né? Será que a gente vai ter? Eu falei pra vocês assim, maioria, né? Sem direita, né? Daquele jeito, né? Tipo Ciro Nogueira, né? A maioria. Mas a maioria sim, eu acho que tem. Enfim,
Apontar nomes ideologicamente leais e jovens que ficariam décadas na corte onde o cargo é vitalício. Bolsonaro já cantou em verso e prosa que sua maior missão em 26 é garantir a eleição de um Congresso abertamente conservador. Mais que isso, deixa claro que o foco está em assegurar, no Senado, uma maioria que permita a seu grupo enquadrar o Supremo. O som é a votação do impeachment de Moraes à frente. A preocupação é evitar o assalto bolsonarista ao Supremo. É assalto. Assalto, né? Se você eleger pessoas numa eleição democrática, é assalto. Você não pode, você está assaltando. Cria, no entanto, uma cortina sobre o que pode mais suavemente redefinir o futuro do sistema judicial brasileiro. A questão não está em quem chegará ao Salão Azul do Senado, mas sim em quem tomará posse no Palácio do Planalto. No próximo mandato presidencial, 3 ministros de perfil moderado. Veja quem são os moderados. Fux, Gilmar, moderadíssimo, e Carmen, só a nata da moderação, atingirão a idade limite de 75 anos e serão obrigados a se aposentar. O próximo presidente indica 3. Os 2 mais progressistas do tribunal, Barroso e Fachin, terão de pendurar a toga em 33, né, que é o mandato seguinte. Depois desse grupo, as próximas saídas compulsórias só ocorrerão a partir de 2042. O perfil dos escolhidos nos próximos anos poderá dominar o Supremo por décadas. Desde o segundo mandato de Lula, o Supremo aproveitou-se muitas da omissão parlamentar. Gente, o que é? Eu ainda até hoje eu quero entender o que é omissão parlamentar. Não existe omissão parlamentar. Você não debater um assunto não é uma omissão, é uma decisão. É a decisão de que tá bom. É a decisão de você não quer mudar. Você não é omisso, você só não quer mudar. Você está satisfeito como as coisas estão. Esse é o editor executivo do Globo. Então, esse é o cara que dá a ordem da linha, né, editorial do jornal. Isso daqui é o que o jornal o Globo vai defender. É de cima para baixo. Aqui tem hierarquia. Enfim, eles aproveitaram dessa omissão para adotar uma série de decisões históricas em defesa de direitos e liberdades individuais. Aí a gente vai ver que grandes decisões são essas. Tendo os ministros que agora se aproximam da aposentadoria, personagens cruciais para essa agenda. Fux, Gilmar e Carmel, alinhados em 2011 e 2012, a favor do reconhecimento das uniões homoafetivas, liberação do meu corpo e minhas regras anencéfalos, legalidade de cotas raciais nas universidades, Barroso e Fachin ingressaram na corte e se juntaram ao trio nos julgamentos pela derrubada da tese do marco temporal, pela descriminalização do orégano. Isso é o avanço progressista. Esse é o avanço que a Rede Globo defende. Tá vendo? O que a Globo quer? E a Globo quer manter esse cenário. A Globo tem medo que o sistema jurídico do Brasil mude. Aí ela vai. Depois ela até continua, o texto é longo, falando que Bolsonaro conseguiu fazer certo. O que deve ser feito? Encontrar alguém novo e ideológico. Aí ele coloca o papel do Mendonça. Aí termina falando o seguinte, ó, o que ocorreu nos Estados Unidos deveria acender um alerta sobre o cenário que se avizinha para o Supremo. Ainda que a eleição de hoje seja uma bancada de senadores majoritariamente conservadora, seja considerado provável, mesmo dentro do PT, é o que ele diz, ó, relaxa aí. Como é que vai dar uma bancada mais de direita, né? Aquela direita Ciro Nogueira. A tendência é que muitos nomes sejam ex-governadores e figuras ilustres do Centrão, cujas biografias não servem de incentivo para enfrentar aqueles que julgarão seus processos. Mas se o foro privilegiado cair, né, aí também as coisas podem mudar. Mas se a trilha para o impeachment é acidentada, a indicação presidencial de nomes ao Supremo é uma avenida expressa. Há 131 anos, um presidente não vê seu nomeado para o tribunal ser rejeitado. Aí o que você tem que pensar em cima desse texto? É fácil de entender porque a Globo apoia Lula. Porque o perfil das pessoas que Lula vai indicar mantém tudo como está. Mas e quando a Globo apoia um governador democrático? Quando um governador democrático passa a ser aceito e muitas vezes até já começam a questionar se esse governador democrático já é mais preferido pela Globo do que Lula.
Uma pergunta que deveria ser feita a Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior. Qual tipo de ministro do Supremo, qual o perfil que eles buscariam ao indicar? Porque se eles forem presidente, eles vão ter que indicar 3. Que tipo? E seria também interessante a gente olhar, né? Quem eles indicaram para os tribunais dos seus estados quando a vaga foi aberta? Teve alguém que se deixou influenciar e, sei lá, indicar alguém aliado, sei lá, de pessoas que a direita tem total repúdio? Perguntas incômodas e que às vezes a resposta existe e se você for atrás você vai ficar ainda mais incomodado. Mas não vou dividir a direita. Não agora. Me dá mais 10 minutos. Ai. Tentar falar de uma forma mais leve. Mais leve. Pra não se irritar logo, cedo. Mas vocês estão entendendo o ponto, né? Aí ontem, o Igor Gadelha veio falar que o plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. Viva a democracia brasileira. Moraes planejou ordenar que Bolsonaro cumpra pena no complexo da Papuda. Inicialmente, especulou-se que Bolsonaro poderia cumprir pena em uma unidade do Exército, né? Bolsonaro é militar da reserva, ou em uma sala na superintendência da PF. Fontes graduadas do judiciário próximas a Moraes garantem, porém, que o ministro já indicou que inicialmente ordenará que Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Segundo essas fontes, a sala que chegou a ser preparada pela PF em Brasília seria apenas para o caso de Moraes decretar prisão preventiva de Bolsonaro em regime fechado antes do julgamento. Integrantes da cúpula da PF admitem que, a rigor, o Código de Processo Penal prevê que autoridades fiquem reclusas em unidades especiais apenas em casos de prisão cautelar. O plano do ministro, de acordo com aliados, é também mandar para a Papuda outros condenados no inquérito do golpe, criando o que aliados do ministro chamam de ala golpista. Só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da Papuda após o julgamento definitivo, disse a coluna Um Ministro, com acesso direto a Moraes, né? A crise grave. Não vai falar que tá com soluço aí, não consegue falar direito, não consegue dormir direito, tá com dor, sei lá, tá com problema na perna. É assim, sei lá, aí se morrer, tá morrendo? Tá. Se estiver morrendo, aí você pode ir pro cemitério. É isso aí, Bolsonaro. E peço vocês, gente, por favor, não cobrem o Tarcísio, sabe? Falar sobre isso, porque ele é governador de São Paulo. Ele não pode ser. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê, né? Ele só pode cuidar de São Paulo. Governador tem poder de não. Não sei nem pra quem te elege governador. A gente vai falar do Zema também. Do Caiado não espero nada. Do Ratinho Júnior, muito menos. Do Zema eu já falo. De acordo com fontes do alto comando do Exército, apesar de Bolsonaro ser capitão da reserva, não há obrigação dele ser preso em unidade militar. A decisão segundo a força cabe ao juiz do caso. Lavei as mãos, né? Olá, salve, salve Pôncio Pilatos. Outros ex-presidentes tiveram um tratamento diferente. Aí o próprio Guga dele lembra, né? Lula, por exemplo, ficou detido na sala na superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Mas Lula é Lula, né? Lula é Lula. Né? Tinha até a Janja lá visitando ele. Bolsonaro é Bolsonaro. Michel Temer, por sua vez, ficou preso inicialmente na sede da PF em São Paulo, depois foi transferido para o comando de policiamento de choque da Polícia Militar. Já o Collor chegou a ser enviado para um presídio comum em Maceió e só depois foi autorizado a ir para a prisão domiciliar. Maravilhoso, né? Esse é o Brasil. Isso é tudo que está sendo feito com Bolsonaro. Aí você se pergunta, e aí, velho? O que é que está sendo feito? O que está sendo feito é o seguinte, eles estão falando para Bolsonaro ter paciência, aguentar um pouquinho, indicar o Tarcísio, porque Tarcísio é essa única opção. E aí Tarcísio vai dar o indulto, né? E se o indulto depois for cancelado, como você pega o próprio caso do Daniel Silveira, o Tarcísio vai falar, fiz minha parte, né? O que eu posso fazer? E ele vai reclamar que a democracia brasileira não tá boa. Não tá boa. Não tá boa, não tá boa, né? E, pelo amor de Deus, né? Não vamos esperar mais do Tarcísio, rapaz. Porque ele só vai ser presidente. Ele quer que ele faça o quê? Ele só é presidente. Aí isso tem que cobrar o Senado. Mas vamos lá. Olha pra esse daqui. Esse daqui tá com a passagem comprada pro inferno também. Samuel Pancho, o marceneiro do Metrópolis. Fazendo piadinha, torcendo, né? Talvez incentivando aí que a Polícia Federal
Sei lá, velho. Meta logo o Bolsonaro no chilindró. A jornalista da Folha ficou ali de tocaia na frente da casa de Bolsonaro. Aí ele abriu o portão, botou ali o pé, né? Aí o Samuel Pancha tá falando, então temos que investigar. E aí? Será que ele cruzou ou não cruzou a linha? Será? Cruzou ou não cruzou? Aí o canal Contra a Narrativa diz, né? Nunca se esqueça, todo regime autoritário precisa de seus palhaços de plantão, os idiotas úteis que batem palma para o tirano. Sempre existiram, né? Na Alemanha, intelectuais jornalistas justificando perseguições enquanto milhões eram enviados a campos de extermínio, na União Soviética, artistas e acadêmicos cantando louvores ao regime, enquanto os inocentes, né? Batiam as botas, ia pro gulag, na China comunista, gente sorrindo em propaganda, enquanto milhões eram perseguidos na Revolução Cultural. É sempre o mesmo papel: tocar música, citar livros e fazer piada enquanto vidas são destruídas. E hoje quem veste essa fantasia? O marceneiro do Metrópolis, o garoto do Shadow Cabinet, que até agora não apresentou o Shadow Cabinet do governo Lula, né? O grande defensor dos bons costumes, né? Um verdadeiro espetáculo de servidão disfarçada de virtude. Um baita de um nojento. O Samuel Pancha me convidou para uma entrevista, creio que no Metrópolis, e ele fugiu. Não sei o que foi que aconteceu. Eu aceitei, estou esperando o convite, Samuel Pancha. Ele falou que só precisava falar do nome do Moraes sem tarde. Eu falei, eu aceito, numa boa, vamos lá. E eu falei que eu queria muito poder falar do consórcio, né? Ele fugiu. Então vocês aí que tiverem conhecimento, se forem amigo deles, puder falar, estou no aguardo na nossa entrevista, que dia ele vai marcar. Ontem, a Bela Megali traz mais uma dose de todo o amor que o PL e que o Centrão tem para oferecer. PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. E descartam por duas razões. Lideranças do Centrão e do próprio PL, ou seja, Duda Lima e Valdemar, minimizaram os impactos que uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência, né, pode ter sobre o Tarcísio. A avaliação predominante é que Tarcísio segue como favorito da direita. Além disso, a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá. Então esse é um caminho. Mas se Eduardo não estiver inelegível, o Valdemar, o da Lima e o Centrão já têm uma solução. Eles acreditam que construirão uma aliança com diversos partidos em torno da candidatura de Tarcísio, fator que esvaziaria o movimento de Eduardo junto a legendas da direita. Tradução: eles iam obrigar ninguém a dar uma legenda para Eduardo. Ninguém vai dar legenda. A gente não vai deixar. Você não vai ter uma legenda para disputar. Hoje, os manda-chuvas partidários não veem uma sigla de peso disposta a abrigar o deputado, caso ele seja com plano de concorrer à presidência. E a pequena que use peitar. Integrantes do PL do Centrão também avaliam que o próprio Bolsonaro deve apoiar o Tarcísio, em detrimento do filho. Eles avaliam. Para esses interlocutores, o governador seria o único nome capaz de garantir uma vitória a Bolsonaro ao eleger um sucessor. Bom, este é o Estado Democrático de Direito. Você está sendo forçado a escolher quem o Centrão quer, e que a Globo quer, que o mercado financeiro quer, que o André Esteves quer, para salvar a democracia. Como eu tinha comentado na introdução, ontem a gente comentou, e a matéria original estava com aquela manchete, ó, o motivo da ausência de Eduardo nas pesquisas presidenciais do PL. E aí ainda ficava assim, né, questionando. Matéria plantada pelo Duda Lima e Murilo Hidalgo, que foram chorar para Bela Megali. Aí acho que eles pediram mais ajuda, acho que eles não ficaram satisfeitos, e para agradar Duda Lima e Murilo Hidalgo, a Bela Megali atualiza a matéria para a ordem de Bolsonaro para não incluir Eduardo e os filhos nas pesquisas presidenciais do PL. A ordem de Bolsonaro. A ordem de Bolsonaro, cara. Bolsonaro não pode nem falar. Como foi que ele deu ordem pra vocês? O Murilo Hidalgo foi lá, foi? Ah, não, foi o Valdemar que foi lá. Né? Aí levou o recado pro Murilo, né? Eu tenho que acreditar. Tu tá vendo a baixeza dessa turma? O que estão fazendo? Essa é a união da direita. Essa aí é a união da direita, um momento de união. Valdemar, né, teve que vir a público ontem porque pegou extremamente mal. Ele e Duda Lima chantageando Eduardo Bolsonaro, falando, né, se você continuar com essa gracinha aí, Carlos Bolsonaro não vai ter legenda lá para disputar o Senado de Santa Catarina. É isso que estava bem claro na postagem lá, né, na luta que eles deram no Estadão. Aí pegou tão mal e recebeu respostas. O cara falou, ó, a gente vai subir o tom demais, viu? Que já tá ficando feio e insustentável. Vamos tentar ter um convívio minimamente decente. Aí agora vem o Valdemar.
Nosso candidato a presidente é Bolsonaro, ou quem ele, só ele escolher. É mesmo? E quanto ao Carlos, seguimos firmes em sua candidatura ao Senado por Santa Catarina ou qualquer estado que desejar. Tá bom. A Atsuki postou o print, como você pode ver aqui tá meio apagado, né? O que mostra que a Atsuki é bloqueada pelo Valdemar. Sei lá, uma das maiores apoiadoras do Jair, né? A Atsuki, e é bloqueada pelo Valdemar. Aí você vê que tem algo estranho acontecendo, né? O PL bloqueia e nem o Valdemar que usa o celular, né? Quem comanda aqui é a turma do Duda Lima. A turma do Duda Lima bloqueia pessoas que apoiam Bolsonaro. Veja o filme. Veja todas as cenas. Prove com atitudes, Valdemar. Porque até suas palavras são capengas. Eu não consigo comentar lá e não tem ninguém que acha, né, que Morro de Amores... E tem gente que acha, né, que eu morro de amores pelo partido ou pelo Valdemar, né? O Carlos postou essa imagem ontem e falou assim, ó. Por que esse papo canalha de esperar as eleições do ano que vem para solucionar o caos jurídico e institucional que o país vive? Como é agora, pô? Vai esperar mais um ano. Até 1º de janeiro de 2027. Resolve aí, pô. Vamos resolver logo. Vamos parar de papo furado. Qualquer um sabe que isso é balela. A destruição total de direitos humanos não pode esperar. As pessoas estão sendo, né, perdendo suas vidas, tendo a arma retirada do corpo, sequestradas, impedidas de se expressar, sendo presas sem o devido processo legal e os mais absurdos atos vistos aos olhos de todos. O país não suporta mais tanta hipocrisia. Aí, diante disso, eu falei, calma que eu vou reclamar do Zema. Mais uma entrevista dele, mais uma chance dele de mostrar de que lado ele tá. E ele mostrou. Ele não se furtou a falar de que lado ele tá. Ai. A Tsuki diz, né? É a resposta dela para o Zema. O Zema, o interesse de uma nação é ser livre. Ao menos esse deveria ser o interesse, né? Veja o que a Andresa Matais pergunta e o que o Zema responde. Governador, essa tempestade aí foi movimentada pela família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista, e o Paulo Figueiredo nos disse aqui numa entrevista essa semana que eles funcionam ali como informantes do governo Trump, né? Eles levam as informações com relação ao Brasil e o Trump, obviamente, toma as decisões a partir do que ele é informado. Nesse sentido, na época em que essas medidas foram tomadas, né, do tarifaço, alguns governadores acabaram até comemorando um pouco essa retaliação ao Brasil. O senhor acabou de dizer o quanto o Estado está prejudicado e os incentivos que terão que ser dados para todo mundo que vai ser afetado com relação a isso. Essa conduta da família Bolsonaro para tentar salvar o Bolsonaro de uma prisão é legítima? Para tentar salvar Bolsonaro de uma prisão. É sobre isso que se trata, gente. As movimentações da família Bolsonaro são para salvar Bolsonaro da prisão? Andresa, ninguém está acima do interesse de uma nação, qualquer que seja essa pessoa, né? Pode ser o presidente, o ex-presidente, o papa, o senador, o governador, ninguém. Antes de tudo, o Brasil. Então, discordo de qualquer opinião que coloque alguém acima do interesse da nação. Agora precisa... Peraí, né? Discordo da opinião de qualquer pessoa que coloca uma pessoa acima do interesse de uma nação. Eu achava de coração que a Eduardo estava lutando pelo interesse da nação. Tanto uma mensagem que foi vazada aí que eu acho que deixa isso bem claro. Mas vamos só terminar o vídeo para você ver o que ele vai falar depois, né? Para ver se ele vai se corrigir ou não. Muito claro aqui, Andresa. Quem começou todo esse problema foi o presidente Lula. Desde o início desse governo dele, ou desgoverno, ele tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, o presidente Trump. E nós temos de lembrar que o Brasil tem um histórico de relações comerciais, diplomáticas com os Estados Unidos e com todos os países do mundo exemplar. Nós não tínhamos no passado presidente que ficava criticando, opinando, questionando o dólar, e o presidente Lula, infelizmente, se colocou nessa posição. Ou seja, ele não se corrige, né? Aí, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos abrir aqui. Acho que tá aqui o cerco contra Bolsonaro. Vamos dar uma olhada se é esse mesmo aqui. Vazamento, iniciamento. É aqui mesmo. Tá aqui a mensagem, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se a anistia lá de passar a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar.
Aí, Eduardo agora vai deixar claro, né? O interesse de salvar o rabo do pai. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. A família Bolsonaro tá se movendo só pra livrar o rabo de Bolsonaro, Zema? Ah, pois é, gente. E aí tem que lidar com aquele advogado, né? Que já entrou na coleirinha do Deltan. O Jeffrey Chiquini. Fala aí, Chiquini. Fala aí, falastrão. Baita de um falastrão, viu? Fala aí do Zema, pô. Fala aí do Zema. Falastrão demais, viu? Minha Nossa Senhora. Eu não aguento, velho. Eu não aguento. Mas a união da direita, né? Momento de união. Porque ele vai lá no Supremo, ele fala as verdades duras. Ele lavou tua alma, né? Lavou tua alma mesmo. Massa. Tô feliz. Mário Sabino escreveu uma matéria ontem com um questionamento que acho que ele não dá nem se dá o trabalho de tentar entender. Ele colocou ali essa imagem que ele escolheu para a matéria dele do Metrópolis. Os Bolsonaro deixarão que o bolsonarismo sobreviva sem eles à frente? Eu acho que o Mário Sabino não quer entender nem o que é o bolsonarismo. E, curiosamente, o Reinaldo Azevedo escreveu ontem um longo texto onde ele relembra muitas partes de outro texto longuíssimo dele e tem uns pontos até interessantes, mas a matéria eu só peguei um parágrafo só porque é muito carregado de adjetivação e a torcida do Reinaldo Azevedo. A manchete é essa aqui, ó. O jogo de Eduardo. É fatal que se pergunte qual será a escolha de Sofia. Que é basicamente o que o Mário Sabino está perguntando. E aí? Os Bolsonaro vão deixar que o bolsonarismo sobreviva sem eles à frente? E aí acho que tem um ponto que o Mário Sabino sequer se deu o trabalho de pensar, que é o seguinte: o que é o bolsonarismo? O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é o que? É um movimento só porque que o nome é bolsonarismo só por causa de Bolsonaro? O que o bolsonarismo defende, né? O que é ser bolsonarista? São aqueles vários questionamentos. E o Reinaldo Azevedo tentou pensar em torno disso. E eu acho que ele pensou até ok. Você tira aqueles cacuetes de jornalista e olha a parte central, você vê que ele tentou raciocinar. O Reinaldo Azevedo fala o seguinte, né? O bolsonarismo, como movimento político, que tem uma inegável dimensão de cultura de massas, também tem de falar a linguagem antissistema. Onde vocês discordam disso do Reinaldo Azevedo? É realmente assim, um movimento de massas, um movimento do povão e um movimento antissistema. Então, assim, tem bolsonarismo sem Bolsonaro? Não sei. Agora, eu sei que não tem bolsonarismo sem antissistema, né? Não tem como. Tu consegue ver Bolsonaro sendo paparicado pela Globo? Eu não consigo. Tu consegue ver Bolsonaro paparicado pelos Soros? Ser defendido pelos Soros? Eu não consigo. Tu consegue ver Bolsonaro sendo paparicado por Klaus Schwab? Eu não consigo. É antissistema, bicho. O Supremo não... A pergunta tá idiota, né? Perguntando, consegue ver Bolsonaro sendo paparicado pelo Supremo? Essa é a mais idiota de todos. Então, assim, é antissistema. Ele depois, como fala, assim, aí continua Reinaldo Azevedo, né? Tem de ser inconformado, tem de viver de tensão permanente, e conjurar inimigos e denunciar as conspirações. Realmente, né? É falar. Não é ficar de vergonhinha. Teve algum momento que Bolsonaro se furtou de falar algo que ele achava que ele deveria falar, principalmente durante o Fica em Casa. O que ele achava que era certo, o homem falava, né? Vergonha de falar, Bolsonaro nunca teve. Será que os candidatos a serem os novos líderes da direita, algum deles tem vontade de ter esse comportamento? Ser um cara inconformado com o estado atual das coisas? Inconformado com o establishment? Disposto a estar na tensão? Brigar mesmo, assim, vou pôr minhas pautas para andar? Ela não cabe no discurso com que Tarcísio ia nos mercados e o empresariado em seminários e palestras. O discurso que Bolsonaro fazia, né? Não vai na mesma linha. Apesar de todas as juras de amor a Bolsonaro, visto sempre como uma lanterna na popa, que ilumina para trás. De resto, a gente poderia fazer a pergunta: ele é um bolsonarista de alma, cisão? Aí o Reinaldo Azevedo vai lá e fala, né? Responda assim, o fundo das suas consciências eu pertence, como me dizia um professor católico, sei que a história me informa, serviu antes do governo de Dilma, blá, 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 blá. Independente disso, aí vem.
Selo ou não selo, deixa de ser a questão. A expectativa de parte considerável da direita, que o quer candidato, é que seja ele a conduzir um bolsonarismo sem Bolsonaro. Mais ameno, mais amigável, que faça algumas concessões, que não aposte sempre no tudo ou nada, em impasses institucionais, que não sonhe com a eliminação do adversário. E aí vem outra questão, esta sim é relevante. Isso ainda seria bolsonarismo? Isso ainda seria o bolsonarismo? Movimento sim, minha boa, que não é tão antissistema. Aí tem a resposta do Mauro Sabino, né? Os bolsonaristas deixam com o bolsonarismo. Cara, isso não é bolsonarismo. Isso não é bolsonarismo. Me perdoa. Aí você vê, né? O cidadão ontem se encontrou. Bateu a foto porque quis. Postou a foto porque quis também, né? Ele não era obrigado ontem a ir lá na sua rede social e, enfim, né? Todo político tem quem toma conta de suas redes. Ele quis colocar lá o encontro que ele teve com Brian Kemp, governador da Geórgia, e a Cissa Bala lembra, né? O Tarcísio está fazendo... Ela fala assim, o que Tarcísio está fazendo com o governador Rhino? Rhino é republicano apenas no nome. Assim, ele finge que é republicano, mas meio esquerdista. Que ajudou a fraudar a eleição de 2020 contra o Trump e que deu todo o apoio à sua promotora democrata para prender o Trump por crimes que ele não cometeu. Lembra daquele famoso mugshot, né, a foto do Trump na cadeia? Aconteceu sob a bênção de Kemp. Aí é meio mal, né? Aqueles encontros assim... E a assessoria de comunicação talvez não tivesse postado na rede social. Aí a Atsuki foi lá e comentou e reclamou da foto. Aí por conta da reclamação que ela fez, né, dessa foto, uma pessoa falou para a Atsuki assim, ó, eu realmente não entendo o ataque coordenado da direita sobre um amigo e aliado de Bolsonaro. Está seguindo fielmente o script de manipulação do regime lulopetismo encabeçado pelo Zé Disseu, inúmeros pôs da direita atacando direita, aquele papo maluco de sempre, né, de união de direita. A Tsuki fala assim, ó, cara, eu também não entendo de onde vem sua afirmação de ataque coordenado. Passou pela tua cabeça que as pessoas têm um limite, sabe? As pessoas podem estar chateadas, que as pessoas podem ter expectativas, e quando essas expectativas não são cumpridas, as pessoas perdem a paciência, chutam o pau da barraca. Eu fico de cara, sabe? A direita, aí, rapaz, o povo é uma defesa da liberdade de expressão, é uma defesa da possibilidade, sabe, e até de agrupamento, não. Quando sai aquelas matérias, você pode voltar em qualquer vídeo daqueles que tiveram denúncias do PT, Gabinete do Amor, etc, tudo mais. Eu falo o seguinte, cara, eu não quero que aconteça nada com essas pessoas, não. Eu só quero poder reclamar, eu só quero que a direita também possa se organizar e não ser crime. Porque política é grupo. Ainda que um grupo todo se juntasse para reclamar, qual o crime disso? Tem algum crime nisso daí? Não pode reclamar, ainda que tivesse isso? Então, assim, na hora que pisa no meu calo, a defesa da liberdade de expressão fica na página, fica no primeiro parágrafo da primeira página. Enfim, isso continua, né? Eu tenho o meu limite e acredito que cada um individualmente tem o seu. Até hoje eu acreditava que ele fosse amigo. Não acredito mais, e aí? Bolsonaro pode vir a público, dizer que continua amigo do Tarcísio, que nada mudará minha percepção sobre ele, se o próprio não rebola muito para reverter essa impressão. Trazer a opinião do Paulo Figueiredo também tem feito zero. Pessoas como você precisam entender que existem pessoas que não saem abraçando outros apenas porque hoje a posição dela eventualmente está alinhada com a sua. Aliás, o líder do Paulo Figueiredo, dito pelo próprio, não é Bolsonaro. Diz que o líder dele hoje é Eduardo. Então, se eu fosse pensar apenas pelo lado político, ele já estaria descartado. Agora, imagine alguém que se diz amigo de Bolsonaro. Talvez você e a maioria estejam se atentando, né, apenas aos fatores aliado e política. Meu ponto vai muito além disso. O lulopetismo, encabeçado pelo Disseu, nunca abandonou Lula. E Bolsonaro, né? Quem tá com ele? Os filhos, a tia do Zap e só. A turma de sempre, que não tem o poder da caneta, que não tem o mandato, que não tem dinheiro pra ajudar, não tem nenhum, sabe, não tem nada pra fazer. É os idiotas do povão. Eu adorei esse comentário aqui, em caixa alta, parece que o cara tá gritando, né, pra ver se o povo escutar ele. O Fonseca fala assim, ó, parte da direita resolveu apoiar a inelegibilidade de Bolsonaro e eventualmente dos seus filhos também, para garantir a viabilidade desse ou daquele candidato. Aí depois, essa parte da direita reclama que o judiciário é autoritário.
Vocês empoderaram ele, né? Seus QI baixos. Vocês são democratas de ocasião. Como Eduardo virou uma figura de poder capaz de influenciar a Casa Branca. Siga seu trabalho, viu, Eduardo? De fritador de hambúrguer ao cara capaz de influenciar a Casa Branca, né? Caramba. Mas, bom mesmo são os governadores democráticos. Ah, Jesus. E você tem que aceitar isso na maior normalidade do mundo. Aí você fala, é isso, aquilo, você é passapanista lá, é bolsonarista. Eu sou bolsonarista mesmo, irmão. É isso aí mesmo, bolsonarismo. Não tenho vergonha nenhuma disso. Tenho orgulho. Vocês tinham que ter vergonha da oposição de vocês. Mas vamos lá. Olha pra isso daqui. Fique com inveja. Como é bom ter um presidente, né? Tu consegue ver algum governador democrático fazendo isso? Trump ameaça processo. Olha, veja a sacanagem. Em novo cerco a Jorge Soros, filantropo que é alvo da direita. Oh, meu Deus, um pobre filantropo. Já o valor econômico vai além. Trump ameaça punir Jorge Soros e filho com lei antimáfia. Legislação prevê punição a indivíduos acusados de coordenações fraudulentas e extorsivas dentro de empresas. O acrônimo é RICO, RICO, né? Aí, essa é a postagem. Soros e o seu maravilhoso filho, um esquerdista radical, deveriam ser acusados de rico por seu apoio a protestos violentos e muito mais em todos os Estados Unidos da América. Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América novamente, nunca dando a ela a chance de respirar e ser livre. Soros e seu grupo de psicopatas causaram grandes danos ao nosso país, e isso inclui seus amigos loucos da Costa Oeste. Costa Oeste é aquela região da Califórnia, né? Cuidado, estamos de olho em vocês. Agradecemos a atenção. É isso aí, velho. Eu tava passando no Twitter e aí eu vi o Cauã postando isso daqui e depois eu vi uma postagem que o Cauã tinha me enviado, eu fui atrás do Olavo. E eu fiquei pensando, né? Se o Olavo tivesse vivo atualmente, o que ele iria falar? Eu lembro que na eleição em 2018, tinha uma galera que ficava de papo furado de Amoedo, não, porque Amoedo é um gestor melhor e tudo mais. A mesma galera que falava que Amoedo era um gestor melhor, hoje, com certeza, tá aí apoiando algum governador democrático, né? Isso é óbvio. E eu lembro de Olavo falando da burrice dessa gente. Cara, o candidato é um só, é Bolsonaro e acabou. Enfim, eu acho que o Olavo sempre soube pensar, né, diante de fatos concretos da realidade. Observar as coisas e não ser um torcedor maluco. Aí vendo o que o Trump tá fazendo agora, olha essa postagem aqui do Olavo. É claro que um candidato puramente nacional, e aliás, nacionalista, se eleito à presidência, enfrentará resistências medonhas, tão grandes, talvez, como aquelas que Trump vem encontrando e nós padeceremos esse destino junto com ele. Mas o nosso dever não é fugir do destino, né? Bolsonaro foi ou não foi verdadeiramente um candidato puramente nacional? Nacionalista, né? Time patriota. Foi ou não foi? Qual era a previsão? Cara, ele vai enfrentar resistências medonhas, tão grandes, talvez como os que Trump vem encontrando. Na verdade, de Bolsonaro foram maiores. Ele falava, a gente vai padecer, né? Mas o nosso dever não é isso? É fugir do destino? Ou é encarar de frente? Isso foi o governo Bolsonaro. A galera falava que isso era mais ou menos o caminho que tinha que ser enfrentado para resolver o Brasil, né? Bater de frente com o estamento burocrático. E aí? Mas eu coloquei isso daqui, não... ele tá falando do Trump, óbvio. Mas a outra postagem que tem até mais a ver com o governo Trump atualmente, e você vê a dificuldade das pessoas de entenderem o governo Trump, entender as questões econômicas desde o início do governo, a própria direita batendo na cabeça, porque fica presa naquele pensamento liberal raso, repetindo assim frases de efeito, né? Estado mínimo, não sei o quê, bababá. E aí o Cauã tinha mandado aquele post ali do Olavo, 28 de dezembro de 2020. Olavo, sempre o visionário, né? Abraham Lincoln já dizia que, sem suas leis protecionistas, os Estados Unidos não durariam 6 meses. Trump volta com o quê? Com suas leis protecionistas. E Trump está usando as leis protecionistas para quê? Só para questão econômica ou para segurança nacional? Ou para demolir
a ordem vigente, né? A ordem das democracias liberais. 3 anos antes, 13 de abril de 2017. Lá vem Olavo. Protecionismo versus livre comércio. É outra daquelas questões em que as preferências tendem a enrijecer-se em posições doutrinais fixas, em vez de adaptar-se inteligentemente às exigências do tempo. Cara, nessa hora aqui, talvez a vantagem é livre comércio. Olha, agora a vantagem é ser protecionista e vai indo. Para de olhar o mundo como se fosse um dogma imutável. Se mantém aberto, sabe? A ser até uma contradição ambulante. No Brasil, a famosa reserva de mercado foi concebida para proteger uma produção nacional inexistente. Mas nos Estados Unidos, neste momento, alguma dose de protecionismo é questão de sobrevivência. Já era o governo Trump e Olavo estava falando do quê? Sobrevivência por quê? Por causa da produção chinesa, que não parava de crescer. E dos empregos dentro dos Estados Unidos que estavam assim, sendo destruídos. Aí vamos voltar para a gente falar da taxa das blusinhas, que enfiaram, junto lá daquele negócio do combustível do futuro, famosa reserva de mercado para proteger uma produção nacional inexistente. Veja como é. Você já viu alguma das ordens executivas do Trump tratando a questão de tarifa? Você vê a quantidade de itens listados, o tamanho da tabela. Assim, cada país tem uma tarifa. Mas mesmo dentro da tarifa que cada país tem uma tabela gigantesca com milhares, bate acho que milhares de itens com a porcentagem do lado para cada item. Porque às vezes um é 25%, o outro é 60 e tantos por cento. 50%, 10% e vai mudando. Isso é protecionismo, é pensar. Você vê, ó, olha, esse produto o meu país produz e eu quero, mede tarifa. Tem produto que o governo americano, sei lá, não estava produzindo. Falou, cara, isso aqui a gente está produzindo, ou então isso aqui é importante para a gente que chegue barato no meu país. Aí tem uma tarifa diferenciada. Veja se não é isso. Para cada produto, uma tarifa diferente. Isso tem relação se os Estados Unidos produzem ou não, e se esse produto é ou não é necessário para o país. Aí, quando teve a taxa das blusinhas no Brasil, o que os caras fizeram? Colocaram uma tarifa de 60% para tudo. Para tudo. O Brasil produz smartphone? Não. Então, para que vai colocar imposto? O Brasil produz semiprocessadores? Não. Então, para que vai colocar imposto? Aí tu tem que ver aqueles discursos da época. Vamos fazer uma autocrítica na direita, do Jorge Seife, o amiguinho do Luciano Hang, que ajudou muito na campanha dele. Por causa dos empregos. Que manda emprego no Brasil, cara? Emprego de varejista? Que é o atravessador? O povo não pode comprar diretamente o processador mais barato? Quantos empregos não vão ser gerados se o pessoal não conseguir comprar um computador mais barato? Vocês querem proteger a indústria nacional? Ele falava lá depois da questão dos peixes, do atum. Cara, você faz uma tarifa para valer apenas pelo que o Brasil produz. Faz escalonado todos os itens. O Olavo não tá mais vivo aqui, né? Não quero ser o porta-voz dele, não, né? Longe de mim ser que almejar esse cargo. Mas, pelo amor de Deus, pô. Olha o mundo que tá acontecendo. Olha os rumos da direita brasileira. Aí eu continuei dando um bisu no que o Olavo falava. Alguém quer me convencer de que, se os canais de TV não fossem concessões do Estado, a Rede Globo seria menos politicamente correta? No Brasil, o estatismo é globalista e o liberalismo não é o menos. A discussão público versus privado só serve para impedir o povão de enxergar o verdadeiro problema, que a elite é podre. De norte a sul, leste a oeste. A elite econômica e a elite política. E depois o Olavo falava, no Brasil, os liberais querem o liberalismo porque têm interesse em comprar empresas estatais a baixo preço, e os esquerdistas defendem as empresas estatais porque as usam como base de seu projeto político. Boas ou más, em teoria, as ideias acabam sendo só instrumentos de sacanagem. Por isso as discussões teóricas são sempre enganações apenas, disfarces criados para ocultar a situação real. Eles te apresentam duas opções ruins e te forçam a escolher entre duas opções ruins. Você quer Lula ou governador democrático? Pô, eu quero Bolsonaro. Não, Bolsonaro não pode, não. Eu quero Eduardo. Não, Eduardo também não pode, não. É liberalismo ou Lula. É liberalismo ou Lula. Tem que escolher. Só pode escolher isso. É o teatro das tesouras. Vou até adiantar, né? A opção é essa aqui, ó.
Haddad para Alckmin. Saudade das disputas entre PT e PSDB. É isso que você tem no Brasil. Você tem que escolher entre isso daí. Ou um ou outro. Os caras nem escondem. Aquelas 2 décadas de tesoura foram sensacionais, né? E Bolsonaro estragou tudo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Aí eu tô passando ontem no Twitter e vejo isso aqui, velho. Gilmar Mendes provoca o Trump. Seria impróprio que nós exigíssemos nas negociações com os Estados Unidos que fossem reveladas pessoas que estão, né, nos arquivos lá do Epstein. Eu não sei. Não me parece uma coisa que eu falaria se eu fosse ministro da corte, se tivesse aí com o Supremo, sei lá, velho, no meio dessa confusão toda, né, Magnitsky e tudo mais. Eu não falaria, né? Mas quem sou eu na fila do pão? O curioso é que o meu ministro, e a gente trazendo a questão das ideias, botando aqui para o Olavo rebater o Gilmar. Gilmar diz que CLT não é mais vaca sagrada e critica a justiça do trabalho. O ministro afirmou que manter contratos tradicionais interfere em avanços econômicos e prejudica a renda. Não é escolha de modelo de trabalho formal e informal, mas de um modelo com trabalho e outro sem. Beleza. Mas vem cá, gente. Ele é político, ele foi eleito. Ele agora é o quê? Pra estar dando essas ideias todas. Nosso grande liberal Gilmar Mendes. Aí o Olavo, em 9 de fevereiro de 2017. Eu achei que essa postagem do Olavo diz muito, né? Porque tem uma coisa pra mim que eu acho que funciona muito. Um método de análise. Porque tem vários caminhos, né? Você pode fazer análises lógicas, né? Análises linguísticas da coisa, análise corporal, né, da pessoa. E tem uma que é fácil, que é do amigo Jesus. Jesus falou o seguinte: uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não dá bons frutos. Aí quando você pensa Gilmar Mendes falando de justiça do trabalho e falando de CLT, aí você fica pensando assim, né? Será que vai vir uma coisa boa daí? Não sei. Eu sei que o Olavo diz assim, ó: quando você ouvir alguém louvar as maravilhas do liberalismo, informe ao cidadão que a Revolução Francesa, ao suprimir as corporações de ofícios, extinguiu junto com elas o descanso semanal dos trabalhadores, só restaurado em 1906. Aí quando eu penso assim, Gilmar Mendes falando de mudança de trabalho, é tipo assim: tá trabalhando 6x1, trabalha aí 7x0, vai. Vamos fazer aqui um novo contrato. Vamos ajudar o Brasil a ter um novo contrato 7x0 e aí fazer com que a justiça garanta que nenhum empregador, né, de um empresário vai ser processado por isso, porque o povo aceitou. Eu não consigo ter fé. Eu não consigo ter fé no ministro. Ministro, eu não consigo ter fé no senhor. E em tudo que o senhor faz, dia sim, dia também. Aqui até pra ter... Isso aqui eu comer depois. Deixa eu ver. Aqui. Barroso critica gastos públicos de baixa qualidade e fala em nova reforma da Previdência em breve. Olha lá, o Barroso deve no corte de gasto, né? Ele foi eleito pra quê? Me diz aí. Gasto público de baixa qualidade. E o que é alta qualidade, ministro? É a corte, né? É o judiciário brasileiro. Essa reforma da Previdência vai atingir os supersalários do funcionalismo? Não tem alguma casta neste país do funcionalismo público mais privilegiada do que o judiciário? E é esse cara que tá falando, né? De nova reforma da Previdência. Tu já viu que todas essas medidas que envolvem corte de gastos só afetam os pobres e a classe média? Tu já percebeu que tem esse padrão? É um padrão, né? É um padrão que se repete. Aí o Ricardo Berezin coloca esse gráfico aqui e fala o seguinte, né? Só acredito vendo e vendo não acredito. O ministro Barroso, bem ele, criticou a baixa qualidade dos gastos públicos e afirmou que a busca por privilégios dificulta avanços. Vou deixar este gráfico aqui. Barroso assumiu a presidência do Supremo em setembro de 2023. Não é coincidência. Aí você vê, né? Esse gráfico é o quê? Adicionais do judiciário no primeiro trimestre chegam a 4 bilhões e meio. Pagamento no primeiro trimestre de cada ano. Vê só. Barroso assume aqui, ó. 2003, primeiro no governo Lula. Olha os gastos do judiciário. Olha o gasto do judiciário. Tava aqui, ó. Tinha um patamar. Olha onde foi. Pará. É esse o cara da baixa qualidade do gasto? E ele, o meu patrão, um dia vai ser, viu? Um dia eu vou trabalhar pro Dedé. Fé em Deus, ele vai abrir um escritório aqui, pro seu faxineiro dele.
Brasil é um dos poucos países que mantém relações com todos os grandes blocos, né? Nós fazemos negócio e somos receptadores de investimentos de forma significativa da China, da Europa, dos Estados Unidos, do Middle East, dos nossos vizinhos. E isso é uma qualidade. No mundo que nem todos podem investir em todos os lugares, a gente ter aqui no nosso país um lugar que tem escala, tem mercado consumidor, tem regras que são claras. Regras. Um mercado financeiro profundo, mercado de capitais profundo e uma democracia pujante e receber potencialmente investimento de todos os lugares é uma enorme qualidade. De capitais profundos. Uma democracia pujante, com regras. O curioso é que o próprio Dedé reclamou pro Gilmar Mendes quando as contas da Starlink foram bloqueadas por causa do Twitter, né? Eu não sei em qual pedaço da regra estava escrito isso, né? Temos regras, né, Dedé? O pior que eu fico com medo de falar isso, Dedé não me contratar mais. Ô, patrãozinho, meu patrãozinho, não faz isso comigo, meu patrão. Eu vou trabalhar pra esse homem meu dia, velho. Vai ser meu patrão, chamou meu patrão. Ô, meu patrãozinho, dá um beijo nesse cara. Nossa senhora, velho. Eu amo esse cara, velho. Esse cara é show demais, né? Maior brasileiro vivo hoje. Ele e o Joel Batista. Podia trabalhar pro Joel Batista também, hein? Eu gosto de uma carne. Tem JBS aqui perto de casa. Dá pra ir dirigindo, hein? Joesley, você tá perdendo uma oportunidade, viu? De eu te chamar de patrão. Essa é a democracia pujante aqui, ó, do Dedé. O Galípolo lá no evento da Globo. A Globo produziu um evento, lembrando que até o Galípolo teve um evento fechado, né, pra imprensa. A imprensa não pôde cobrir, com o chefão da Globo, né, o filho do Roberto Marinho, e o chefe da parte de lobby da Globo, né, o Tonei. Mas enfim, tá lá no evento da Globo falando que a Selic, não se preocupe, você aí que tá bilionário e tá com medo da Selic cair, fique tranquilo. Você vai continuar ganhando aí 15% aí na mamata. Vai continuar alta por um período prolongado. Ainda usou o perfil oficial aqui do Banco Central para reforçar, né, todo esse ponto aí. Grande Galípolo. Tem outras portas ali do Olavo que eu separei, mas nem era para comentar no vídeo hoje. Ele colocando aqui algumas coisas para fazer algumas provocações. Mas diante desse cenário que a gente vive aqui no Brasil hoje, né? 2 de junho de 2016. Eric Vogelin diz que na Alemanha o apelo à raça surgiu como substitutivo de uma identidade nacional inexistente e fez sucesso justamente porque parecia preencher uma lacuna. Mas é impossível ver uma unidade nacional fundada na pura biologia. No Brasil, uma unidade nacional pareceu emergir em 4 momentos da nossa história. Guerra do Paraguai, governo Vargas com a Segunda Guerra, campeão Petróleo é Nosso, promoção governamental do Rio de Janeiro, símbolo condensado do país, e os movimentos de protesto a partir de 2015. Em todos esses casos, o fundamento escolhido era temporário, ou então, pior ainda, baseado na pura geografia. Uma verdadeira unidade nacional nasce quando as formas de associação e convivência reais da sociedade se consolidam em instituições e leis, como o senso comunitário da América colonial se consolidou na Declaração da Independência, na Constituição e no Bill of Rights, ou como na Inglaterra, as relações tradicionais entre o povo e o gentleman farmer se consolidaram nas formas do direito consuetudinário. Quando há um hiato, para não dizer um abismo, entre as formas de associação popular e a esfera das instituições, ou seja, o povo e as elites, a sociedade política não tem verdadeira representatividade. Acho que ninguém se sente representado por ninguém hoje que está na política, né? Assim, jeito de falar. Óbvio que tem um deputado que tu votou, mas a política mesmo, em grande parte, tu sente um asco. Enfim, a sociedade política não tem verdadeira representatividade, vive de fingimento em fingimento e de crise em crise, até que apareça algum substitutivo forçado da ordem faltante. Por exemplo, umidade superior, do mero senso de propriedade territorial ou o nosso petróleo. Agora no Lula é a nossa soberania nacional, né? Do Lula. Se por seu lado, as formas populares de associação são toscas e não fornecem base suficiente para uma ordem institucional fundada nelas, do outro lado, né, o problema se agrava formidavelmente. E o país segue aí. Essas elites estão conseguindo unir alguma coisa? Quanto mais eles falam de despolarizar o país, mais eles racham a sociedade. Mais o PT segue perseguindo.
mas a direita luta para conseguir sobreviver. Esse é o Brasil que a gente vive, né? Resumido aqui no Haddad. Saudade das disputas entre PT e PSDB, que o povo tudo era burro, o povo não sabia o que acontecia, o povo acreditava que tinha até uma disputa de lados iguais. Só para terminar o vídeo de hoje, eu fiquei pensando, coloco ou não coloco? Fico com medo de ficar parecendo que tô me auto-elogiando, mas, sei lá, acho que a coisa como essa tem que bem que pelo menos agradecer, né? Então, assim, pô, muito obrigado aí, Eduardo. De coração mesmo, fico muito feliz mesmo. Ele falou, pô, nasci nos anos 80, cresci vendo meu pai parar tudo para assistir o Jornal Nacional, mas faz muito tempo que essa rotina mudou. Trocou esse hábito da TV pelas redes sociais. Atualmente, quem quiser se informar, recomendo muito assistir diariamente o Kim, o Paulo Figueiredo, bota aí no celular e vai pro trabalho escutando, vai clarear muita eventual incerteza na sua cabeça. Então, poxa, fiquei muito feliz mesmo, Eduardo. Muito feliz mesmo, tá? Fiquei mesmo, velho. Feliz, sabe? Sinto aí que isso me agrada muito, esse tipo de coisa, né? Valeu mesmo. Obrigadão aí. Obrigado vocês também. Estão aqui sempre, óbvio. E é isso, esse é o Brasil que nós vivemos. As outras postagens que tá aqui, eu quero abordar depois com calma, que é pra falar se não vale a pena, assim, não pra falar assim, vale a pena, porque sempre vale a pena. Mas são provocações pra mostrar o seguinte, como a gente não conhece a nossa própria história. Eu tinha colocado aqui, mas eu não sabia se o vídeo ia dar tempo de comentar, eu tinha olhado o horário, mas, por exemplo, a última postagem que eu ia fechar, ela tinha conexão com com essa do Barroso, que ela falava assim, ó, o Brasil é um país tão esdrúxulo que o único passo para a criação da base burocrática essencial para a democracia foi dada por um ditador, Getúlio Vargas, quando criou o DASP, Departamento de Administração e Serviço Público, celeiro de burocratas de alto nível. Aqui parece um burocrata de alto nível ou de baixa qualidade? Eu não faço a mínima ideia o que foi o DASP. Depois ela fala assim, ó, em matéria de analogia inversa, nunca vi melhor que a comparação entre Getúlio Vargas e Lula. O primeiro foi um vagabundo, um FDP, né? Mas criou a Petrobras. O segundo também, só que destruiu. É quase a mesma coisa, né? Então ele consegue, você vê, ó, o Olavo é extremamente crítico, ó, vai em diversos pontos, mas ainda assim ele consegue apontar, aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu acho que é aquela provocação que eu gosto de fazer com vocês, que é a seguinte, a gente não conhece a história do nosso país. A gente não conhece a história do nosso país, a gente precisa conhecer a história do nosso país. Esse país não foi criado do nada. As poucas coisas que funcionam, a gente deveria minimamente tentar entender, né? Cara, como é que surgiu isso? Como é que conseguiu tirar algumas coisas do papel? Getúlio Vargas ganhou para o país uma tremenda indústria siderúrgica em troca de enviar uns soldados à Itália. Gênio. Ele veio com uma coisa boa. Como é que foi isso, né? Eu não entendo muito bem esse processo também. Sabemos o que foi a questão da FEB, isso óbvio, essa história, mas como é que isso está relacionado, né? Ele deve estar falando da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, assim, tiveram coisas que aconteceram no passado, que montaram, sei lá, as bases da industrialização do Brasil. Aqui era pegando o gancho com o protecionismo. O protecionismo como princípio doutrinal está errado, mas como remédio de emergência em certas situações é indispensável. Sem a política protecionista do Vargas, inspirada diretamente na teoria do protecionismo do economista romeno Mihail Manolescu, a indústria brasileira nem mesmo teria chegado a existir. Aí eu conheço muito pouco a política protecionista do Vargas e nunca nem tinha escutado falar nesse economista romeno. Tu já tinha escutado falar do Mihail? Eu não. Sabe? A gente vive num mundo que ou você é o liberal boletinha, né? Vassalo do André Esteves, ou você é comunista. Aí falou, cara, a gente precisa discutir o Brasil, bicho. Aí ele fala, os comunistas odiavam tanto o Mihail que queriam fuzilá-lo em efígie depois de morto, mas nem por isso deixavam de visitá-lo na cadeia enquanto puderam para lhe pedir conselhos de economia. E aí terminar meio com aquela provocação do Olavo, né? Em busca de um espírito nacional, um projeto de país, né? Buscar aí transformar o que a gente tem hoje de direita em algo maior. Mas como, né? Com os aliados que nós temos. Os caras não se movem para ajudar o Jair. O Zema trata o que está acontecendo como uma movimentação da família Bolsonaro para livrar Bolsonaro da cadeia. É sério, Zema? É sério que é disso que se trata? Eu vou mandar o vídeo do Dedé. Foi o único que eu dei play hoje, né? Ah, não, do Zema também. Eu vou dar o Dedé do Zema lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pessoal no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro.
kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.